Olá, inscritos e futuros inscritos do PET. Continuando mais um episódio das nossas resenhas do Clube do Livro do Criticando com PET, com o tema central a fome. Hoje trabalharemos o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Quem é Carolina Maria de Jesus? Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, 26 anos após a abolição da escravidão. Neta de escravizados, nasceu em Sacramento, Minas Gerais, uma zona rural. Trazendo em sua vida a trajetória da escravidão, o qual o abandono, o descaso, a opressão e o racismo, o qual não foi pensado o 14 de maio. Então essas pessoas ficaram sem nenhum aparato, nenhum apoio. E a Carolina trazia em sua essência toda essa questão, racial, étnico-racial. E a Carolina ela morava em Sacramento, na zona rural, e ela foi injustamente presa 2 vezes. E uma das vezes foi presa com sua mãe. E isso impulsionou, é um dos motivos, foi essa questão da prisão dela com a sua mãe, mas também a morte da sua mãe, impulsionou a ir buscar uma melhoria, buscar condições de vida melhores na capital. Então ela foi para São Paulo. Mas em São Paulo não foi tão fácil, assim. Então ela passou por momentos muito desafiantes. E ali ela foi trabalhar nas casas das pessoas como trabalhadora doméstica, viveu em situação de rua em São Paulo. E aí, a partir daí, toda essa situação, ela foi para a comunidade de Canidé, essa questão dos quilombos urbanos. E lá ela construiu sua casa, o seu barraco, na verdade, com materiais reciclados. A Carolina Maria de Jesus, ela teve 3 filhos. Primeiro foi o João José de Jesus, depois o José Carlos e, por último, a Veronice. E todos os dias ela lutava e resistia para dar o melhor, ou pelo menos alimentar seus filhos, Então ela saía à procura dos materiais reciclados, de latas, de ferros, para poder dar o que comer para essas crianças. Resistir para existir. Essa foi a Carolina Maria de Jesus. E aí, nesse processo, um dia um jornalista, que é o Aldálio Dantas, descobre a Carolina. Ele foi fazer uma reportagem na comunidade e ouve, no meio assim de uma confusão, uma conversa lá, a Carolina solta assim: se você continuar fazendo isso, eu vou colocar você no meu livro. Aí ele, depois de tudo que ele, da reportagem terminou, ele foi procurar essa mulher que falou isso, porque ele assim: nossa, eu ouvi, que livro que é esse? Aí ela mostrou para ele as escritas, os diários, tudo escrito. E a partir daí, ele ajuda a Carolina Maria de Jesus a fazer, através desse relato em primeira pessoa, a vida pessoal, realmente a vida dela, não só dela, mas de toda a comunidade, de toda a comunidade que morava ali naquela comunidade do Canidé. E ali um relato verídico de pessoas, principalmente da vida dela, cotidiana, do sofrimento, da miséria, da pobreza, da fome. E aí ela traz à tona esse livro que a gente conhece, que é um livro que nos faz refletir sobre a fome, o quanto que ela dói, mas que essa fome, ela vem, todo esse processo, não podemos esquecer, que é da trajetória da escravidão do Brasil, do povo que foi largado sem o direito e sem aparato. Então, nesse livro, nós temos relatos, da Maria Carolina de Jesus, contando ali como era viver na favela de Canindé, em São Paulo, ali nos anos de 1950. Então, nós temos uma mulher negra, uma mulher pobre, periférica, mãe solo, mãe de 3 filhos, tendo que lidar todos os dias com dificuldades extremas, tendo que lidar principalmente com a fome, que é algo que é abordado em quase todos os dias escritos por ela, que é um problema que ela pensa desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, de como ela precisa ir catar o papel para poder tirar uns cruzeiros, para poder alimentar seus 3 filhos e a ela também. Nós vemos nesse livro uma mulher indignada, nós vemos nesse livro uma mulher cansada, batalhadora, uma mulher sem esperança. Nós temos também muitas revoltas, muitas indignações
com a realidade, com a política, principalmente por essa questão dela se sentir nesse quarto de despejo. Porque quando ela vai na cidade, ela se vê ali numa sala, parece uma sala assim principal, mas eles não, eles estão num quarto de despejo. E é muito forte essa expressão que ela utiliza. Carolina, nesse livro, ela denuncia esse abandono que ela sente por parte do governo, né? Dela mencionar que na época de eleição eles chegam lá, eles prometem ajuda, mas depois eles os abandonam. E isso é uma indignação muito grande para ela, né? Porque um país cheio de alimento, nós temos diversos moradores e uma favela e uma periferia sem acesso a alimento. Esse livro ele é um grito de resistência. Nós temos partes do livro que Carolina chega a citar que ela vê a cor da fome. E são frases pesadas, né, se retratando da realidade. Nós temos também ela dizendo que o maior espetáculo do pobre é ter o que comer em casa. O que é preocupante ainda nesse livro é que, mesmo ele sendo escrito há décadas atrás, ele ainda retrata a realidade. Então, enquanto a desigualdade social existir, quarto de despejo, ele vai continuar sendo urgente, ele vai continuar sendo atual. Então, trabalhando com esse tema fome e tendo esse livro, né, sendo utilizado aqui no nosso Clube do Livro, que se encaixa perfeitamente com esse tema, a gente vê o quanto a fome afeta a vida das pessoas. Porque com fome, ninguém faz revolução. Né? Com fome, nós temos pessoas sem esperança, nós temos pessoas cansadas, nós temos pessoas desiludidas, nós temos abandono. Então, o impacto desse livro é muito forte, porque temos uma mulher que estudou só até o 2º ano, cansada, sem força, sem esperança, mas que se diz que não vai ser tomada pela raiva. Nós temos ela quase todos os dias, praticamente, pegando o seu livro e escrevendo. Isso é muito forte, porque a maior arma do pobre é a educação. Né? Então, nós vemos ela mesmo cansada, pegando o livro e escrevendo. E mesmo ela com essa linguagem simples, né, ela conseguiu impactar muito quem lê esse livro.